bomba. Para tudo que você está fazendo aí, presta atenção nisso aqui. Da trama golpista, está se referindo a ordens de censura prévia e derrubada de perfis sob sigilo judicial, que parecem ser as dezenas que acontecem. Essas observações não alteram o centro do relatório, mas se nós não as levarmos a sério, nós estaremos fingindo que a realidade não é o que é. A OEA está apontando um problema, que é a concentração de poderes no Supremo e medidas excepcionais se tornarem normais. O Brasil precisa ouvir isso, porque o Supremo é um dos poderes da República, não é o imperador da República. O que aconteceria se Dias Toffoli revertesse a liquidação e salvasse um banco que operava sob fraudes? Como isso nunca aconteceu no Brasil, ninguém sabe ao certo. Mas esse é o medo que hoje assola o setor financeiro brasileiro. Tudo devido à atuação inovadora do ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master, que avocou o processo para si, trancou as investigações, impôs sigilo, limitou o trabalho da CPI e determinou uma acariação sem precedentes. A aposta no mercado é que se Toffoli de fato subverter a ordem jurídica e abraçar a ideia dos advogados do Banco Master e salvá-lo, estará na prática a decretar o fim do Banco Central, que passará a ter um papel decorativo e sem força institucional. Além disso, vai consagrar a ideia disseminada em amplos setores da sociedade brasileira de que o poder que deveria guardar a Constituição é justamente aquele que elabora as suas próprias regras. E eu vou chamar a Isabel Mega porque ela tem apuração sobre um problema que Lula está tentando resolver neste momento. O presidente atua para convencer o ministro Ricardo Lewandowski a permanecer no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isabel, conta pra gente. Mas é claro que o presidente Lula está de olho em 2026, essas mudanças também no time ministerial. E já há alguns dias a gente vai vir mapeando, Clarissa, como que está esse xadrez da esplanada dos ministérios. Porque a gente vai ter boa parte dos ministros deixando a esplanada para disputar cargos nas eleições. Isso é uma exigência da lei eleitoral. Eles precisam fazer esse movimento de desincompatibilização até abril. Não é o caso do ministro Ricardo Lewandowski. Ele não quer disputar nenhum cargo político, ele tem pretensão, inclusive, de sair da vida pública. Ele que é ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e ficou pouco tempo, digamos assim, fora da vida pública. Logo depois já se tornou um ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula III. Olha, em primeiro lugar, né, não tem como a gente dirimir, né? A acariação serve para quê? Serve para você esclarecer dúvidas sobre a produção de provas já feita. Agora, não foi feita a produção de prova nenhuma. O Toffoli acabou de receber esse processo, o STF acabou de ser remetido para o STF. Então, o Toffoli não fez nada no caso até agora. O que ele vai fazer é produzir as provas. A acariação não serve para isso. A acariação precisa ter um objeto delimitado, um objeto, uma finalidade específica. Senão, ela se torna uma produção aleatória. Algo muito parecido com o que a gente chama de fishing expedition, que é justamente você pegar o celular de alguém e ficar caçando provas, pescando provas. Essa acariação, muito provavelmente, vai servir para intimidar aquelas pessoas que lá estão e para caçar provas, para pescar provas. O problema é ainda maior se a gente pensar que talvez essa pescaria não seja sobre as fraudes do Master, e sim sobre os vazamentos a respeito das relações do Alexandre de Moraes e do escritório da sua esposa com o Banco Central, com o Vorcaro e assim por diante. Porque é exatamente nesse momento em que a imprensa está noticiando, estávamos aqui falando exatamente disso na capa da Oeste, é justamente no momento em que os escândalos das relações, no mínimo sombrias, vamos dizer assim, entre o Moraes e o Banco Master, é nesse momento que essa acariação aparece. Então, do ponto de vista jurídico, não faz sentido agora a acariação. Nenhum sentido. A acariação é o último passo de uma investigação e não o primeiro. E do ponto de vista político, que me parece ser clara a razão da acariação nesse sentido, eu temo que o que o Toffoli queira buscar é descobrir quem são as fontes que estão vazando isso para a imprensa, quais são as outras informações mais que podem surgir do nada numa publicação ou outra, e o que essas pessoas que vão ser ouvidas pelo Toffoli, acariadas, conhecem a respeito de outros fatos que podem surgir na mídia nos próximos dias. Então, o Toffoli, ele conhecidamente recebeu esse processo para abafá-lo e não para investigá-lo. O STF recebeu esse processo para que acontecesse com o caso Master o que aconteceu com a Lava Jato, aliás, pelas mesmas mãos do Toffoli. Agora, a gente tem ainda uma cereja do bolo, que é talvez o Toffoli ainda querendo abafar a divulgação dessas informações do Moraes com o Banco Master, que a imprensa tem conhecido aos poucos, aos bocadinhos, e sem dúvida alguma eles querem que isso deixe de acontecer, que a gente deixe de conhecer esses fatos imediatamente. Com todo esse escândalo do Banco Master rolando aí, muitas especulações estão acontecendo. Quem será que está vazando essas informações? Bom, o Brasil 247, há uns 3 ou 4 dias atrás, disse que era um banqueiro. No dia seguinte, fez uma matéria dizendo que o banqueiro seria o André Esteves, que era quem estava dando as informações para Malu Gaspar. Passados alguns dias, a gente soube de uma outra possibilidade, que seria o próprio Vorcaro, com quem
a própria Malu Gaspar havia confessado que tinha conversado com ele. Então, pode ter sido isso também. Porém, a Cissa agora traz uma informação que ninguém tinha trazido, que é que o Barroso estaria dando informações sigilosíssimas sobre o ministro Alexandre de Moraes para a Malu Gaspar. Ou seja, a fonte não seria nem o Galípolo, nem o Vorcaro, a fonte seria o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, ex-ministro. E óbvio que a gente sabe que ele sabe de muita coisa ali. Quando era ministro da corte, era unha e carne com Alexandre de Moraes, né? Corroborava tudo que o ministro fazia. Mas parece que a vontade de ter o visto de volta é mais importante do que manter esses antigos laços de amizade. E, obviamente, caindo o ministro, é mais fácil para ele recuperar o visto, né? Já que o papel hoje da República é derrubar Alexandre de Moraes. Isso está muito claro, a Rede Globo quer isso, a velha mídia quer isso também, e isso já ajuda bastante para que esse plano se concretize. Enfim, Barroso é o X9 de Alexandre de Moraes. E isso aí, meu amigo, é nitroglicerina pura, porque Barroso, de fato, ele pode destruir a vida de Alexandre de Moraes se ele quiser. Porque imagine a quantidade de informações privilegiadas que Barroso não tem em relação ao Alexandre de Moraes e também em relação ao Banco Master. Porque isso aí começou há muito tempo atrás e em Brasília tudo se sabe. Enfim, eu não tenho como confirmar essa informação da Cissa, até porque é uma informação meio que de bastidor, mas ela tornou pública e a gente está comentando aqui. Mas eu quero que você deixe aí nos comentários quem você acha que é a fonte da Malu Gaspar. O Vorcaro, o Galípolo ou o Barroso? Qual desses três tem mais chances de fazer estrago na vida do Alexandre de Moraes? Olha que curioso, o Brasil inteiro acompanhou, chocado, o voto do Fux quando ele escancara o viés autoritário, desrespeito ao devido processo legal, onde basicamente, de uma forma educada, mas ele esculacha os seus colegas ali da segunda turma, principalmente Alexandre de Moraes. Fala claramente que não houve tentativa de golpe, basicamente escancara também que tudo não passa de uma perseguição, um teatro muito mal elaborado, se sente mal com aquilo tudo e pede para sair daquela turma. A situação havia ficado insustentável. Depois de que ele mostrou o quão podre os membros daquela turma tinham ficado, não havia a possibilidade de continuar lá. Fux então percebeu que havia uma possibilidade, uma janela de oportunidade havia se aberto. Com a saída do ministro com a saída do ministro Barroso, que arregou depois das sanções e do visto e está desesperado, não sabe o que faz, ele viu que poderia assumir uma cadeira na primeira turma e deixar vaga a da segunda turma, enquanto Lula escolhe mais um capacho para ocupar esse lugar. O problema é que indo para a primeira turma, Fux, Cássio Nunes e André Mendonça formariam maioria. Olha que jogada de mestre. A partir desse momento, então, o STF, que é dividido em duas turmas, uma turma haveria bom senso. A segunda turma, conhecida como a Câmara de Gás, né, o pelotão de execução, continuaria ali votando para acabar com todo mundo que questione o sistema. Na primeira aparição do Fux na primeira turma, na sua primeira participação numa votação na primeira turma, ele não deixa de dar uma cutucada. Obviamente, Flávio Dino deu uma cutucada também, falando meio que Fux ali não tem defesa de lavajatismo, mas o Fux ali faz nos discursos dele fala uma coisa curiosa, ele fala da liberdade de expressão. Olha, se algum dia eu critiquei o Fux, eu retiro as minhas críticas. Todo mundo, um dia, tem a possibilidade de voltar à sanidade, se arrepender do que fez, buscar se redimir. Eu vejo que é isso que o Fux está fazendo. Então eu fiz o pedido de transferência para a segunda turma exatamente para... o oposto, ele está indo para a segunda turma, né? Admirar as inovações, a jurisprudência,
e essa tutela das liberdades em geral, inclusive a liberdade também de expressão. Olha que curioso. Das liberdades, depois ele especifica liberdade de expressão. E dizer sobre essa importância que Vossas Excelências dão aos precedentes, porque hoje é muito importante o precedente como instrumento de segurança jurídica, que é algo que hoje é um reclamo inegociável da sociedade. Sim, porque na primeira turma a qual ele fazia parte, não há respeito nenhum aos precedentes, tudo lá é uma nova interpretação, né? Eu quero dizer a todos que é um grande prazer, uma grande honra de pertencer à segunda turma e ressaltar que vim para agregar, malgrado possamos ter, evidentemente, não discórdias, mas dissenso. Pouco ele sabia que no mesmo dia o Toffoli e o André Mendonça iam quebrar o pau, bater boca, porque o Mendonça mostrou a hipocrisia do Toffoli em votos lá atrás e votos de agora completamente opostos. De toda maneira, tenho para mim que fiz uma bela escolha na minha vida profissional. Sim, fez uma bela escolha, pelo menos agora nesta primeira turma eu acho que o Brasil pode esperar um pouco de profissionalismo no judiciário, respeito à Constituição. É isso que nós esperamos. Essa na verdade, o que nós mais aguardamos, é que haja um profissionalismo, né, e lealdade, fidelidade à Constituição, que a gente não está vendo há muito tempo no Brasil. Então, assim, Fux tomou uma decisão muito boa. Na sua primeira fala de liberdade de expressão, dá uma cutucada nos seus colegas. Agora, quem está revoltado com a ida do Fux para essa turma, revoltado, é Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Porque ali, Dias Toffoli e Gilmar Mendes estarão agora anulados, né, desarmados. Ali nessa turma, eles não conseguem mais aprovar os absurdos que eles costumam aprovar. Mas, infelizmente, a turma do Alexandre de Moraes, que agora está sendo presidida pelo Flávio Dino, ali virou um pelotão de fuzilamento de gente inocente, porque para corrupto é habeas corpus todos os dias, traficante sendo solto com frequência. Mônica Bergamo, petista, sangue vermelho, assim, petista inquestionável. Essa é petista de carteirinha. Lá na Band News, fez uma fala assim extremamente preocupante, porque ela fala que basicamente a democracia brasileira está em risco. Vamos ouvir. Do Banco Master, Gabriel Vorcaro, não vai para a forca calado. E que se ele falar de que o dono do Banco Master, Gabriel Vorcaro, não vai para a forca calado. E que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. Eu ouvi de um ministro, Sheila, o seguinte: eu não sei se o Brasil está preparado para saber toda a verdade sobre esse caso, mas eu não sei também se o Brasil está preparado para continuar, para seguir, se o Brasil aguenta seguir convivendo com esse grau de corrupção e promiscuidade que ainda está para ser revelado, Sheila, uma pessoa que conhece das coisas, tá? Então a gente está entre a cruz e a caldeirinha, né? E pela primeira vez uma crise aí que envolve o Supremo, por mais que muitos lamentem, né, e que muitos enxerguem um ataque ao Supremo pelas qualidades do ministro Alexandre de Moraes, há pontos de interrogação não esclarecidos justamente por ele, que tem o poder de esclarecer, né? Pode dar uma entrevista, pode fazer uma nota um pouco mais detalhada e não ficar ali como aconteceu agora, quando ele foi acusado de ter pressionado o Banco Central, o que ele nega, né? Ele, em vez de responder de imediato, demorou 48 horas, fez uma nota, depois fez uma segunda nota, ou seja, tudo muito confuso, né? Num caso de uma gravidade que exige uma clareza muito grande, né, Sheila? A credibilidade, no caso do judiciário, é tudo. É o que o judiciário tem para se legitimar, né, Sheila? Mônica Bergamo, viu? Falando que a República não está preparada nem para o que está para ser revelado, nem para continuar do jeito que está. E é curioso isso, né, gente? Porque para muita gente, acho que para vários de vocês, a coisa está insustentável há muitos anos. E a vida de vocês está cada vez mais difícil, mais perigosa. E ninguém estava nem aí para nada.
precisou chegar no caso do Banco Master para muita gente aí despertar. E aí saíram algumas matérias que eu achei importantíssimas, não porque essas matérias vão mudar o destino do Brasil, mas para realmente mostrar por que o Brasil dá errado. São matérias que são a prova cabal de que o Brasil dá errado, porque os inquéritos ainda persistem, os inquéritos das fake news, né, mídias digitais, todo esse aparato de perseguição, porque a gente está vendo pessoas, né, de idade, donas de casa serem presas, 17 anos de cadeia, porque Bolsonaro está sendo torturado. Essas matérias são a prova de por que nós chegamos nesta situação. E eu não estou brincando, você vai entender. A primeira, lá da Folha de São Paulo, o próprio jornal da Mônica Bergamo. A gente comentou, por exemplo, na questão da Magnitsky. Veio aí, era obviamente um instrumento de pressão, era para ver se o Brasil voltava para os trilhos, recuperava um pouco da liberdade, né? O mínimo de normalidade. Mas ninguém quis fazer nada, falar nada. Todos que abriram a boca era para jogar pedra no Eduardo Bolsonaro. O Eduardo era o errado, o Eduardo isso, o Eduardo aquele outro, que não é assim que se resolve. Ninguém se move. Quando o Bolsonaro estava lá, sendo intimado dentro de uma UTI, todo mundo em silêncio. Aí agora, você vê o caso do Banco Master, você vê matérias como essa. Empresários levantam alerta sobre a reputação do Supremo após escândalo do Master. E essa daqui não é aquela matéria em off, né? Empresários dizem em off. Não, essa matéria tem nomes. Grandes empresários começam a manifestar publicamente as preocupações que têm prevalecido no setor privado diante do escândalo do Master. O grau de alerta cresceu após a revelação pelo jornal O Globo de que a mulher de Dom Pedro III manteve o contrato, 129 milhões, seguida pela notícia que ele teria conversado com o Banco Central sobre temas de interesse do Master, o que ele nega. Também preocupam as medidas tomadas pelo Toffoli, que embarcou em um jatinho para ver o jogo do Palmeiras no Peru na companhia do advogado de um diretor do Master e depois pôs o caso sob sigilo. A avaliação geral é que esse tipo de sinalização de ministros do Supremo prejudica a credibilidade da corte, mas também cresce no empresariado a percepção de aumento da insegurança jurídica, que atrapalha a atração de investimentos para o país. E as decisões que também tiram a insegurança jurídica, mas não para investimentos, mas a insegurança jurídica mesmo, de você não conseguir nem falar, sob pena de ser preso. Pessoas silenciadas, empresas fechadas. Então, essa percepção não tem, né? Mas só quando envolve dinheiro. Aí tá ali. Em 16 de dezembro foi lançado um manifesto pedindo que o Supremo adote um código de conduta para seus ministros. Grandes nomes do empresariado subscreveram, como quem? Armínio Fraga, da ala da democracia, assinou a Cartinha da Democracia lá em 2022. Está nesse processo de destruição do Estado Nacional, desde que deixou de trabalhar para o Soros. E quando eu falo assim, deixou de trabalhar para o Soros, ele era funcionário do Soros. Acho que o nome era exatamente Soros Fonte, né? Fundo do Soros. Ele era um dos funcionários do Soros e ele sai desse lugar para ir trabalhar diretamente no Banco Central, né? Aí vem ele, Eugênio e o Salim Matar. Salim Matar, na hora de entrar no governo Bolsonaro, não é para fazer lobby, não é para tentar direcionar medidas que vão ser boas para ele, né? Por mais que o governador Romeu Zema tomou algumas decisões que envolvem a IPVA, que cai como a luva para a Localiza, né? Que é uma empresa de locação de carros, mas Salim Matar está calado. Você não vê ele abrir a boca, rapaz, diante de tudo que aconteceu. Ele dessa grande direita liberal. Aí vem Antônio Luiz Seabra, Guilherme Léo, Pedro Passos, esse nem tem esperança, que é a turminha da Natura, esquerda pra valer. Aí vem Jaime Garfin, que é o da Porto Seguro, José Olim Pereira da Safra, o Stefanini, o cara lá da Ultra, entre outros. E, cara, por que esses daí não abriram a boca desde que o inquérito das fake news foi criado? Vocês estão vendo assim que quando os empresários querem, eles abrem a boca? Por que essa turma não abriu a boca na Magnitsky? Na verdade abriu, né? Pra criticar o Eduardo e criticar o Trump. Em defesa do herói da democracia, o homem sem cabelos. Então assim, é balela essa história aqui. Não, que é isso, que é aquilo outro. A forma de resolver as coisas parte, obviamente, também por pressão da sociedade.
Essas pessoas são cúmplices. E agora, eles só vêm a público porque eles estão vendo que a coisa saiu demais dos trilhos. Aí tá ali, ó. Também signatário Fábio Barbosa, que presidiu instituições como Santander e Febraban, e hoje segue como membro de conselhos de administração de companhias como Ambev e Natura, aponta a necessidade de preservar a reputação do Supremo. Aí eu fico assim olhando, né? Peraí, o cara é membro do conselho de administração de campanhas como a Ambev. Para a Ambev, todo mundo sabe aí que é do Lehman, né? É aquela da 3G. O Lehman, Sucupira e o nome do outro? Não lembro o nome do outro. E o Teles. Aí você vê, né? A opinião desse cara é boa, porque ele era do Santander, era da Febraban. Quando teve o escândalo das Americanas, o Fábio Barbosa veio a público para falar, para preservar a reputação, né? Mas agora a opinião dele presta. Não é só sobre o código de ética. É importante que haja transparência quanto às atitudes dos ministros, para que o Supremo resgate o respeito e a credibilidade que vem perdendo junto à sociedade. Aí depois, Ricardo Lacerda, BR Partners, esse aqui é Tarcisete, também defendeu a atuação do BC. O Banco Central é um órgão técnico. A gente vai falar sobre isso. É técnico demais. Tá bom. De reconhecida competência, que ao longo de décadas tem resistido bravamente a tentativas de influência indevida. É décadas, né? O Armínio Fraga indo lá, juros nas alturas, saindo lá do emprego dos Soros. Técnico. O Banco Central é décadas e décadas de independência. O Armínio Fraga é a prova disso. O Roberto Campos Neto, que sai do Banco Central para ficar lá no Milken Institute, um instituto de lobby, e assumiu uma cadeirinha no Conselho do Fórum Econômico Mundial do Klaus Schwab, tentando colocar Drex no Brasil, avançar com a agenda SG, questão não, 100% técnico. Mas, de novo, quando essa turma quer falar, colocar pressão, eles colocam. Eles têm esse poder. Ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, hoje sócio e conselheiro da Jubarte Capital, afirma ver um movimento de reação geral. Acho que finalmente a sociedade civil está se mexendo. Os casos recentes são uma afronta ao cargo que estas pessoas ocupam. Prender pessoas por 17 anos, matar uma pessoa na cadeia, que é o Clesão, é de boa. Pode matar. O problema é quando mexe no dinheiro, né? Na minha época de Banco Central, os limites da relação com o setor privado eram muito claros, bem restritivos e absolutamente corretos. O ex-banqueiro e fundador do Novo, João Amoedo, aquele lacradorzinho, golpista, né, que ficava lá gritando contra Bolsonaro, ele agora defende que o Dom Pedro III saia, tire um recesso. Ele deveria solicitar imediatamente o afastamento do Supremo e só retornar se comprovar que não tentou interferir no processo de liquidação do Master. Normalmente, cabe aos acusadores o ônus da prova. No caso dele, entretanto, o contrato de 129 milhões, muito acima dos padrões, firmado pelo escritório de advocacia de sua esposa com o banco, inverte essa lógica. Já o empresário Luiz Felipe Dávila, que ataca Eduardo Bolsonaro, que diz que não tem espaço para a direita chucra no bonde dele, mas tem espaço para a esquerda inteligente, que ele classifica como a Tabata Amaral e Fernando Henrique Cardoso. Ele que ataca o próprio Bolsonaro, cobra a união da direita, que não abre a boca para falar das perseguições. Agora, ele aponta preocupação com o impacto sobre os negócios no Brasil. Ele tá lá, fala a lacradora dele. Aí depois tem o José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Abliplast, a Associação da Indústria do Plástico. Defende que é preciso fazer questionamentos públicos ao ministro. Em um país que já viveu escândalos de grandes proporções no setor financeiro, no setor de petróleo, é legítimo perguntar se estruturas privadas de advocacia têm sido usadas, direto ou indiretamente, para influenciar decisões públicas ou proteger interesses específicos e se isso está sendo devidamente fiscalizado. Aí você sai dessa classe empresarial que está calada diante de tudo que aconteceu. Essa classe, gente, que não falou nada quando teve aquela busca e apreensão, né, dos empresários por conta daquela matéria do Guilherme Amado. Um diálogo de WhatsApp. Ninguém falou nada. Felipe Martins preso. Ninguém fala nada. Agora estou falando. Então assim, o Brasil dá errado porque essas pessoas não se movimentam. Quem tem poder de influência, quem tem dinheiro, não se movimenta. Eles são cúmplices do estado atual de coisas. Essas matérias só mostram que eles ficaram calados todos esses anos de maneira deliberada.
Eles realmente quiseram ficar calados. Eles podiam ter procurado espaço na Folha de São Paulo para criticar todas essas decisões. A morte do Clezão, eles estão nem aí. Aí vem o Lauro Jardim, para mostrar outro setor também que se calou ao longo de todos esses anos. E essa nota é interessantíssima, porque recebeu uma atualização, mostrando que esse tipo de crítica é importante e machuca, porque se não machucasse, a turma do Supremo não teria mandado uma atualização para o Lauro Jardim. Mas está ali, ó, o almoço de fim de ano dos criminalistas, a defesa da sustentação oral nas cortes e do Código de Conduta para o Supremo. No almoço de fim de ano de um grupo de criminalistas de São Paulo, ocorrido na semana passada, o comentário corrente entre todos é que o Supremo é como mulher de César, não basta ser, precisa parecer honesto. Para isso, nas conversas informais durante o almoço, formou-se o consenso de que é preciso de alguma forma a proteger a imagem do Supremo. Assim, a proposta do Fachin de adotar o Código de Conduta pode ser um bom caminho. Como num bom almoço de advogados, teve a hora dos discursos. Aí tinha Dora Cavalcante, Flávia Hall, Pier Paolo Bottini, aquele especialista que está sempre na Globo, na CNN, Fábio Tofik, o Toron. Aliás, Toron foi quem encabeçou o coro em defesa do direito dos advogados voltarem a sustentar oralmente nos tribunais. Durante o julgamento da trama golpista e outros julgamentos envolvendo a direita, nós vimos denúncias eclodirem nas redes sociais de que o direito de defesa não estava sendo respeitado. Chegamos a ver isso? Eu não lembro do Toron abrindo a boca na época. Mas agora ele está ali, ó. Nos últimos tempos está praticamente abolida a sustentação oral dos tribunais, salvo exceções que ficam a cargo dos juízes e ministros abrirem. Explicam os advogados presentes ao almoço. Quando a defesa não tem mais este acesso, que é público e transparente, abre-se margem para todo tipo de advogados oportunistas venderem acessos obscuros ao judiciário. Ou alguém poderia acrescentar: dá espaço para despachos em locais inapropriados, como numa viagem de jatinho. E essas críticas dessas pessoas machucam, porque tá ali, ó, a atualização das 6h21 da tarde. Um ministro do Supremo sentiu, entrou em contato com Lauro Jardim para criticar as propostas dos criminalistas a respeito da necessidade de um código de conduta da sustentação oral. Todos esses advogados podem despachar sobre os casos em que atuam e despacham com qualquer um dos ministros do Supremo. Basta pedir audiências. Já pensou nessas críticas? Se tivesse chegado em 2019 e fossem frequentes, a cada coisa que realmente passa do ponto? Aí vem a Miriam Leitão. Essas pessoas não criticam porque não querem, mas sabem o que está errado. Código de ética é a democracia. É a democracia que está em questão de novo, né? Ali ela criticando também. Todas essas pessoas são cúmplices do estado de coisas. Não chegaríamos aqui do nada. Mas vamos andar. A turma está resolvendo sair do armário para criticar. E a nossa democracia, no meio disso, está em risco. Quem diz é o Guilherme Amado. E não é só ele, não. A Mônica Bergamo volta para falar isso também. Mas primeiro ele, né? Porque a crise atual do Supremo é mais grave que as anteriores. Tá bom. A crise atual é qualitativamente mais grave que as turbulências enfrentadas pela corte nos últimos anos, né? Porque não é mais contra o bolsonarismo, né? Com o bolsonarismo vale tudo, ninguém liga. Porque muda o alvo, exato, não é contra o bolsonarismo, o tipo de acusação e o terreno do conflito. Agora envolve dinheiro, né? Banqueiro tem muito dinheiro, financia os jornais através de propaganda, né? São os grandes anunciantes. Durante o ciclo mais intenso de ataques ao Supremo, especialmente em 2019 e 2022, as críticas se concentravam nas decisões judiciais. Eram embates de natureza institucional e jurídica, ainda que frequentemente atravessados por retórica política, acusações de ativismo judicial, autoritarismo, supostos excessos, em medidas contra desinformações e ataques à democracia, embora estivesse na maior parte das vezes protegendo a democracia, né? Nossa, contra os ataques do bolsonarismo à essa democracia. Em comum, essas críticas miravam atos do tribunal, não a conduta privada ou as relações pessoais de seus integrantes. Esse deslocamento é o ponto central da gravidade. Quando a crítica é jurídica, o Supremo pode responder com fundamentos legais, votos, precedentes e transparência processual. Quando a crítica incide sobre conflitos de interesse, relações pessoais e potenciais vantagens privadas, o dano é mais difícil de conter.
A presunção de imparcialidade, pilar da autoridade judicial, passa a ser questionada não por discordância ideológica, mas por suspeita de captura. Nunca teve suspeita de captura, só agora. Ainda, um segundo agravante, esse tipo de ataque transcende campos políticos tradicionais. Tradução, né? Não é só o bolsonarismo que está reclamando. Diferentemente das ofensas anteriores, associadas majoritariamente à extrema-direita ou grupos específicos, a narrativa atual encontra ressonância em setores mais amplos da opinião pública. Não se trata apenas de disputa política, mas de um teste de credibilidade institucional. Por fim, a crise ocorre no momento em que o Supremo ocupa posição central no sistema político brasileiro, mediando conflitos entre poderes, arbitrando disputas sensíveis e funcionando como anteparo contra rupturas democráticas. Quanto maior o protagonismo, maior a exigência de distanciamento absoluto. É por isso que a crise atual é mais profunda do que as anteriores. Ela não contesta apenas o que o Supremo decide, mas quem decide em que condições. Aí vem a Mônica Bergamo. Master arrasta Supremo de forma inédita para o centro da crise e eleva a tensão em Brasília e São Paulo. Briga de banqueiro, hein? Eita! Obrigado aí, Daniel Vorcaro, por esse fim de ano emocionante. As investigações contra o Master, liquidado em novembro pelo Banco Central, arrastaram de forma inédita o Supremo para o centro de uma crise em que um de seus integrantes é criticado pela primeira vez não por seu papel de moderador e julgador, mas como protagonista de acusações de supostas irregularidades. Aí fala do contrato, a mulher do ministro, né? Um trabalho que ainda não foi esclarecido. É interessante, cara, porque é muito dinheiro, bicho. É muito dinheiro. E tem, né? Deixa um ponto de interrogação que na leitura de outras autoridades afeta a imagem do magistrado e, portanto, a do Supremo. E hoje ele é a figura mais emblemática. Fala da Malu Gaspar, que é a matéria da Globo. O ministro guardou até agora silêncio sobre o valor do contrato. O escritório de Viviane também não responde aos questionamentos. Abalo na imagem do ministro elevou a atenção em Brasília, entre integrantes do governo e do próprio Supremo, e também no mercado financeiro em São Paulo, que tem interesse direto no desfecho do caso Master. Lembra desse final, que no final da terceira parte vai fazer sentido. O mercado financeiro tem interesse direto no desfecho do caso Master. Vamos lá. Em primeiro lugar, essa matéria da Mônica Bergamo é curiosa. Há uma percepção de que o caso Master tem potencial para se transformar em um escândalo de grandes proporções, alcançando integrantes do Legislativo, personagens próximos do Executivo, tradução, próximos de Lula, e agora arranhando a imagem do Judiciário. Ministros integrantes de escalões diversos do governo Lula se mostram preocupados com a erosão da imagem de Dom Pedro III e um abalo por extensão na credibilidade do Supremo. Aí você se pergunta, né, por que o PT está preocupado com o Supremo? Por quê, né? Como se vocês não soubessem. Tá ali, ó. Os petistas. Esse entorno do Lula, eles assumem para a Mônica Bergamo, né, que existe uma grande importância do tribunal, especialmente de Dom Pedro III, na preservação da democracia. Vocês sabem que democracia para o PT é o quê? Eles terem o poder. Para o PT estar no poder, eles precisam do judiciário, em específico, sem cabelos. E se preocupam com as consequências para a mesma democracia, ou seja, para os planos do PT de um processo de descredibilização do Supremo, que é o braço de sustentação do Lula. O integrante do governo Lula chegou a afirmar à coluna que Dom Pedro III não teria condições de sobreviver a uma aliança que estaria se formando contra ele e que juntaria banqueiros, empresários da Farinha Lima, órgãos de mídia e setores da direita. Seria uma briga muito mais dura do que ele travou contra Bolsonaro, né? Que aí é todo mundo contra o Jair. Integrantes do mercado financeiro seguem dispostos a manter pressão sobre o Supremo para que o dono do Master, Daniel Vorcaro, seja responsabilizado pelas irregularidades que estão sendo investigadas. Veja só, a Mônica Bergamo está falando que o mercado financeiro está fazendo pressão, como, não sei se é econômica ou política, eu não sei como essa pressão funciona em cima do judiciário, mas está fazendo pressão. A Mônica Bergamo está falando é porque essa pressão tem alguma chance de funcionar, né? Porque eles estão interessados no caso do Master. Mantenham isso na cabeça.
que a meia hora a gente volta a falar disso. Um deles afirmou à coluna que a ideia não é derrubar o ministro, mas sim impedir que as apurações sobre o Master terminem em pizza. Integrantes da corte se dividem. Não tem divisão, não. Pelo menos a Mônica Berger colocou 2 alas que pensam iguaizinhas. Alguns disseram à coluna acreditar que a crise é passageira e que o ministro está sendo vítima de uma narrativa falsa. Pobre coitado. Não haveria qualquer prova de que isso ocorreu e as reportagens não se sustentariam. Outros magistrados afirmaram à coluna que o ministro merece apoio e está sendo atacado por suas qualidades. Apesar disso, avaliam que ele deveria ter reagido com maior veemência às publicações que o acusam de agir em favor do Banco Master. Aí vem André Sadi. Polêmicas com o Master geram constrangimento no Supremo. Ministros defendem freio de arrumação. E o Renato pergunta, né? Contra quem seria esse freio de arrumação? E você vê que assim, ministros, né? Essas notas na imprensa nunca citam o nome de ninguém. Não, a coluna falou com o ministro, a coluna falou com o ministro, a coluna falou com o ministro. Ninguém sabe qual é o ministro que a coluna falou, né? Um outro ministro e ninguém sabe quem é. Aí vem, né? Também a Globo. Tensão com o Congresso e colegas de corte insatisfeitos. Fachin tenta contornar crises em 4 meses à frente do Supremo, né? Quais colegas que estão insatisfeitos? Quem são essas pessoas? Aí vem o Hélio Gaspari, a bancada silenciosa do Supremo. Nossa, silêncio, né? Tá bom. Adoção de um código de conduta merece ser discutida às claras, com nomes e sobrenomes. Mas quem é essa bancada silenciosa, né? Vê que a turma fala, né? Em off. Aí vem a Daniela Lima, para te mostrar um pouco mais dessa bancada silenciosa. Divisão interna no Supremo escala, ganha ares de crise e isola o Fachin. Vocês lembram que antigamente quem estava isolado no Supremo era o Cássio Mendonça e o Fux? Agora é o Fachin. O Cássio Mendonça, um bolsonarista, né? Na visão do consórcio. Eles têm um posicionamento que normalmente diverge, né? Da maioria. Aí o Fux ficou isolado por quê? Porque não comprou a história do golpe. Não comprou a história do golpe. Basicamente falou que o julgamento inteiro tinha que ser anulado. Aí ficou isolado. Aí agora aparece o Fachin para pedir, não, gente, vamos tentar dar uma acalmada. Tá isolado também. É estranho isso, né? Já temos 4 pessoas isoladas num tribunal de 10. Já que um ainda não foi indicado. Já é quase metade. Aí qual o motivo, né, da divisão interna? A percepção de que o Fachin utilizou a corrida da imprensa por novidades sobre o caso Master, seja a respeito de Dom Pedro III ou do Toffoli, para transformar o debate sobre um código de conduta para a magistratura na batalha entre puros e impuros. As queixas vão desde deslealdade à instituição, o que eu não consigo entender isso, né? E passou dias sendo alvejada sem que Fachin tenha defendido as posições oficiais dos companheiros de plenário, até de farisaísmo. 2 ministros recorreram ao mesmo exemplo. 2 ministros. 2. A gente não sabe quem, mas já teve 2 para falar com Daniela Lima. O mesmo exemplo para criticar o Fachin. Uma nota publicada pelo Metrópolis que apontava que enquanto ele viajava de avião de carreira, Dom Pedro III ia de FAB. E aí esses ministros disseram para Daniela Lima, né? Sabe como é que o Fachin voltou desse evento? Indagou o integrante do Supremo. De carona com Dom Pedro III no avião da FAB. Ele foi de comercial, mas voltou de FAB. Questionado sobre a informação, a assessoria do Supremo confirmou que o presidente voltou de carona com um colega no avião da FAB. Dom Pedro III é o ministro mais ameaçado do Supremo. Na sequência, havia o coitado do Flávio Dino. Ah, meu Deus, é muito sofrimento. Impulsionado pelas críticas ao contrato da mulher de Dom Pedro III com o Banco Master, ainda que ela não tenha advogado pela instituição no Supremo ou no impasse com o Banco Central, mas as pessoas ficam sem entender o valor do contrato, né? Porque assim, pô, não é para trabalhar no Supremo, não é para trabalhar no Banco Central, é para trabalhar com quem paga tanto dinheiro? O propagado Código de Conduta enaltecido até em publicidade de entidades da sociedade civil em jornais. Você vê como as críticas funcionam, né? Onde é que estavam esses críticos? A sociedade civil. Mas enfim, esse código caiu em desgraça internamente. Fala-se muito dos ministros que têm mulheres na advocacia. No entanto,
Nada se diz sobre os que têm filhos atuando livremente, inclusive no Supremo. Disse um terceiro entregar 3, falaram com a Daniela Lima. É o caso do Fux, cujo filho Rodrigo Fux atua em mais de 40 ações. Uma das filhas e outros parentes de Fachin também trabalham no ramo da advocacia, em especial no Paraná. Eu não sei, né? Eu não sei se vocês estão fazendo isso daqui achando que o povo, o cidadão comum, não quer que inclua também o filho, sabe? É só a esposa. Não, acho que o problema é todos. É filha, é esposa, papagaio, periquita, todo mundo. Já Gilmar Mendes, Toffoli, Moraes e Zanin tiveram esposas liderando essa história de advocacia. É preciso colocar a bola no chão, né? Ver, por exemplo, que a autodeterminação dos tribunais é regra constitucional. Qualquer iniciativa, portanto, deve ser discutida internamente, explica o integrante da corte. E mais, é preciso saber que os integrantes do tribunal têm situações parecidas em vários aspectos, inclusive na questão de terem familiares na advocacia e na participação em eventos. Por que limitar a análise ao Supremo? Ninguém quer limitar a análise ao Supremo. Ninguém. Eu não conheço um brasileiro que quer limitar isso aqui ao Supremo, mas pode ter certeza. Pode arrochar em cima da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, qualquer tribunal que vocês quiserem, o povo vai bater palma. Não precisa se preocupar com isso. Se temos tantos tribunais com problemas sérios de penduricalhos à corrupção. Pois é, né, senhores? Para vocês verem como o brasileiro tá por aqui, né, com a situação. Aí vem os ministros, né? O Supremo está pegando de graça. Avaliou o ministro, né? Não teve nada, gente. Não teve nada. A soberba em seu último grau. Tem gente da esquerda falando que tem 129 milhões de motivos para o Supremo estar apanhando, mas o Supremo não consegue enxergar um. Mas tá ali, os ministros saem em defesa do coleguinha. Em conversas reservadas, tudo em off. Magistrados atribuíram o crescimento do assunto à oposição contra Dom Pedro III. Disseram que a corte tem apanhado de graça e classificaram o caso como tempestade em copo d'água. Pobres coitados. E aí, curiosamente, o Joaquim de Carvalho, lá do nosso querido Brasil 247, mandou que Galípolo é a fonte de Malu Gaspar. E eu fico em choque, porque é uma acusação séria, isso, né? E, como eu coloquei ali, né, o melhor é saber que o Galípolo, ele foi indicado pelo Lula. O vazador foi indicado pelo Lula. Mas muito mais do que indicado pelo Lula, né? O Galípolo é o garoto dos bancos, sempre foi. Vem do mercado financeiro. E como toda pessoa do Banco Central independente, quando o mandato acabar, vai voltar para o mercado financeiro, né? Então eu acho que ele não vai querer tomar decisões que desagradem ao mercado. Senão, né? Talvez ele não encontre emprego quando sair do Banco Central. Eu não estou falando isso à toa, vai fazer sentido mais lá na frente. Vamos correr. Ainda tem muita coisa pra gente comentar. Falamos da cariação ontem. Você não tá sabendo. Terça-feira agora vai ter uma cariação entre Daniel Alvorcaro, o cara do BRB e o cara do Banco Central. E muita gente se questionou, né? Como que isso está sendo feito? Porque, em tese, juridicamente falando, meio que não poderia. E aí o nosso Paquito, o banqueiro mais bonito do Brasil, bronzeado, cabelo liso, malhado, rico. Rapaz, velho, é sério, mano. Como é que você não gosta do Daniel Alvorcaro, né? Ele vai participar presencialmente, vai lá, tete a tete, olho no olho. Olha dentro do olho, assim, ó, do cara do BRB e do Banco Central. Obrigado, o companheiro Toffoli, por nos proporcionar esses momentos de alegria. Aí veio o Estadão. Entrou em campo. E aqui eu já comecei a ficar assim, né? O Estadão tá de um lado, eu tenho tendência a ficar do outro. Mas vamos por parte, porque saíram várias notícias. Vamos começar a construir uma teoria. Talvez seja conspiração ou não, né? Mas começando aqui. Caso Master entra em rota perigosa. Aí vai dizendo assim, né? A decisão do Toffoli de determinar uma cariação projeta uma sombra ameaçadora sobre a autonomia da autoridade monetária. Ainda que em tese não seja ilegal um magistrado determinar de ofício a produção de provas, a iniciativa de Toffoli causou estranheza no campo jurídico por ter sido decidida à revelia da Polícia Federal e diante da manifestação contrária da PGR do Paulo Gonet.
Tudo soa ainda mais estranho quando lembramos que o caso Master, a rigor, nem sequer deveria estar a cargo do Supremo, mas sim da primeira instância. Tipo de Bolsonaro, né? Que não tinha foro privilegiado. Tipo da Débora do Batom. Tipo do Clezão, que foi morto na cadeia. Não deveria, né? Tá no Supremo. Legal. Legal, né? Ver o Supremo, ver o Estadão preocupado com isso agora. Desde o início, a condução das investigações por Toffoli tem sido marcada por decisões questionáveis. A imposição de elevado grau de sigilo ao caso não tem justificativa plausível, o que alimenta suspeitas de que se esteja diante de uma deliberada tentativa de blindagem de figuras poderosas envolvidas com o Banco Master. Vale lembrar que o crescimento vertiginoso do banco nos últimos anos ocorreu em paralelo à construção de uma vasta rede de relações entre o Sr. Vorcaro, ora em prisão domiciliar, e autoridades dos mais altos escalões dos três poderes. Do ponto de vista jurídico, a acariação marcada para o próximo dia 30 ainda desafia a lógica do processo penal. Grosso modo, trata-se de um instrumento processual destinado a dirimir contradições entre depoimentos previamente colhidos de investigados, acusados ou testemunhas. No caso em tela, os depoimentos nem sequer foram prestados. Como é que você vai fazer um choque de depoimentos que nem existiram ainda, né? Juristas ouvidos pelo Estadão foram unânimes em apontar a impertinência do ato para este momento e, principalmente, o risco que isso pode representar para a imparcialidade de Toffoli no julgamento de um eventual processo penal derivado das investigações que ele mesmo conduz. Mais grave, contudo, é a rota perigosa em que o caso Master entrou. Não é desarrosado inferir que o objetivo último de Vorcaro, usando o Supremo, seja suspender as medidas cautelares que lhe foram impostas e, sobretudo, criar um ambiente propício para questionar e, eventualmente, anular a decisão do Banco Central de liquidar o Banco Central após meses de rigorosas análises técnicas. De forma prudente, a autoridade monetária concluiu que a venda do privado ao BRB colocaria em risco um banco público ao transferir-lhe ativos podres, para usar o jargão do mercado financeiro. Tratou-se, portanto, de uma decisão típica de autoridade monetária independente voltada à proteção do sistema financeiro como um todo. Aí aqui a coisa começa a ficar assim estranha. Eu já tinha visto algumas coisas, eu já tinha conversado com algumas pessoas ontem. Esse editorial não só veio somar. Por quê, gente? Veja só. A turma da imprensa adora aquele ditado: quem não deve não teme. Se a gente está diante de uma decisão técnica de verdade, eu tenho certeza que o cara do Banco Central, ele vai conseguir chegar lá e rebater todos os pontos levantados. Ao fim e ao cabo, talvez as respostas que ele der possam não ser suficientes e Toffoli tomar uma outra decisão, mas ok. Aí vem o segundo lugar, né? Quando a imprensa usa esse tipo de argumento, foi uma decisão técnica. Foi uma decisão técnica. Desde o início desse caso, a galera tá vendo isso, foi uma decisão técnica, foi muito técnico. E como a gente vem cobrindo o Banco Master há meses, você vê que, para além do BRB, surgiu notícia que o André Esteves queria comprar, que a turma da JBS também estava interessada, nos irmãos Batista. E um dia antes de decretar a liquidação extrajudicial, apareceu um comprador estrangeiro, Victor. Então, assim, você podia negar para o BRB, mas e essas outras opções? E você vê que o Estadão tá batendo muito nessa tecla, né? Não pode questionar o Banco Central de jeito nenhum. Aí fiquei meio assim. Vamos construir uma teoria. A gente vai chegar lá. A eventual anulação dessa liquidação por uma intervenção judicial seria um desastre institucional. Ok, né? Ok, vamos ver. Se partir do pressuposto que realmente a decisão do Banco Central é técnica, 100% lastreada em questões objetivas, que qualquer pessoa vai falar, cara, é isso aqui mesmo, qualquer pessoa séria falar que é isso, a gente chega nessa conclusão, né? A autonomia do Banco Central não é um capricho burocrático, mas um pilar da estabilidade econômica do país. Aí eu já fiquei assim, né? A turma do Estadão já começou a adentrar em outra seara. Estão fazendo, né, defesa de uma pauta que não é um dogma. Diversos países desenvolvidos, só dá um ChatGPT pergunta: ChatGPT, me diga países desenvolvidos
né, de economia pujante, ou pelo menos muito maiores que o Brasil, que não possui um banco central independente, né? Vários países que os bancos centrais estão atrelados ao governo eleito, né? Onde o governo eleito pode emplacar tanto a política macroeconômica como a política monetária para chegar onde eles querem. E fica assim, né? Uma das conquistas mais importantes das nossas conquistas republicanas. Banco Central, primeiro foi criado, né, no pós-64, pela turma do IPES, os nossos golpistas. E a turma que defende a autonomia e independência do Banco Central, sei lá, vem desde o Armínio Fraga até a Faria Lima como um todo. Fica assim, né? Estranho essa defesa. Se a confiança de que decisões técnicas do BC serão respeitadas, o Brasil entrará numa espiral de insegurança jurídica de consequências imprevisíveis. Uai, mas as decisões do parlamento, que deveriam ser muito mais importantes que decisões técnicas, por ser uma decisão do povo, então o povo tem que estar apto a arcar com as consequências dos seus representantes, né? Elas já não são. Então por que o Banco Central deveria estar acima do bem e do mal? Não há país que prospere quando as regras do jogo mudam conforme as conveniências políticas de ocasião ou, pior, pela força dos interesses privados. Rapaz, se tem um país que é alvo de interesses privados, é o Brasil. É o Brasil. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Puxar essa carta, ok, né? Mas puxar só agora. O efeito da anulação da liquidação do Master seria devastador para a credibilidade do país como polo de atração de investimentos produtivos. É sempre esse papo de investimento, né? O investidor. Até hoje o investidor não chegou. Desde os anos 80 estão prometendo que o investidor internacional está vindo para o Brasil. Até agora ele não chegou, mas ele vai vir. Espera um pouquinho. O que está em jogo, portanto, vai muito além do destino de um banco privado, de seus principais executivos ou de um diretor técnico da autoridade monetária. Está se falando da preservação da autonomia do Banco Central. O Supremo, como guardião maior da Constituição, não pode se prestar ao papel de enfraquecê-la, muito menos dizimá-la. Se o fizer sem razões muito sólidas, contribuirá para correr o Estado de Direito no país e para destruir uma das principais âncoras da racionalidade e previsibilidade da economia brasileira, né? A turma da Selic a 15%. Aí vem o Mário Sabino. Dias Toffoli vencerá o Masterchef no Supremo. Você há de se perguntar o que foi dito de contraditório nos depoimentos dos três, que tenham levado o Toffoli a fazer uma cariação. Não teve depoimento. Há mais de 6 anos, desde a abertura das fake news pelo ministro, o sistema acusatório brasileiro passa por uma revolução criativa por parte do Supremo, né? Do qual fazem parte líderes capazes de conquistar, manter e expandir o seu poder. A cariação, dizem os eternos indignados, não eu, por favor, que já não me indigno com mais nada, é para intimidar os técnicos do Banco Central e abrir caminho para a anulação da liquidação do Master. Volcar assim voltará o jogo para o triunfo gozoso do Toffoli nesse eletrizante Masterchef. Aí você vê, o Estadão falando de uma possível volta do Master, o Mário Sabino também falando de uma possível anulação. Aí vem o Caio Junqueira, Supremo e o temor da insegurança jurídica no caso Master. Agora todo mundo está preocupado. O que acontecerá se Toffoli reverter a liquidação e salvar um banco que operava sob fraudes? Como isso nunca aconteceu, ninguém sabe ao certo. Mas esse é o medo que hoje, plena sexta, entre o Natal e o Ano Novo, assolou o setor financeiro brasileiro, tudo devido à atuação inovadora e contrária à legislação, à doutrina e à jurisprudência do Toffoli. Ele até agora avocou o processo para si, trancou as investigações, impôs sigilo, limitou o trabalho da CPI e determinou a cariação sem precedentes entre um banqueiro preso e um tecnocrata do BC. A aposta no mercado é que se Toffoli realmente subverter a ordem jurídica, abraçar a ideia dos advogados do Banco Master e salvá-lo, estará na prática a decretar o fim do Banco Central. E passará a ter um papel decorativo e perderá sua força institucional. Você vê que mexer no Banco Central deixa o povo maluco, né? Além disso, vai consagrar a ideia disseminada em amplos setores da sociedade brasileira de que o poder que deveria guardar a Constituição é quem faz as suas próprias regras. Aí vem mais uma pessoa a falar da possibilidade real de anulação da liquidação extrajudicial. O risco de Toffoli anular a liquidação do Master é concreto, crescente e atual. Enquanto Dom Pedro III está sob fogo cerrado, né, o Toffoli toma decisões que de fato colocam em risco a liquidação do Banco Master. No Banco Central, a preocupação está em Toffoli, não em Dom Pedro III. É Toffoli quem pode anular a liquidação e punir os técnicos que fizeram seu trabalho ao encontrar 2,2 bilhões em créditos podres que foram revendidos ao Banco de Brasília. Ao seu trabalho. A gente vai ter que falar sobre esse trabalho dos técnicos. Talvez. Será que o único caminho que podia ser tomado? Já coloca aqui a primeira pulga atrás da orelha.
o único caminho a ser tomado foi essa liquidação extrajudicial da forma que ela foi feita? Só existia esse caminho? Enfim, o Álvaro Griva diz que essa questão da anulação é uma possibilidade concreta, crescente e atual. A cariação entre Vorcaro e o diretor de fiscalização, Ailton de Aquino, será sigilosa. O cenário coloca Toffoli, supostamente a favor do Master, na posição de juiz, além de Vorcaro contra um técnico que tem décadas de serviços prestados ao Banco Central. A tentativa de intimidação é evidente e o objetivo será extrair alguma declaração de Aquino que depois poderá ser vazada com o intuito de tumultuar, frear ou até mesmo anular o caso formalmente. O ministro tomou a decisão de ofício, sem ser provocado, negou o pedido da PGR para anular, ainda obscura a razão de a liquidação ter aterrissado no Supremo. Apenas pela PF ter encontrado um documento que estabelecia as condições para a compra de um imóvel de Vorcaro pelo deputado federal João Bacelar do PL da Bahia, como revelou o Estadão. Toffoli está usando o cargo para reverter a decisão. Os atos de Dom Pedro III, por sua vez, são passados e não levaram o Banco Central a recuar ou seguir outro rumo nas investigações sobre o caso. Na esposa de Dom Pedro III, sempre importante frisar, tinha um contrato milionário com o Master, o ministro deve explicações porque, ainda que tenha feito apenas sondagem sobre o banco, isso poderia configurar crime de advocacia administrativa. Mas atos formais de Dom Pedro III não houve. O ministro não utilizou a caneta para tentar favorecer o banco Daniel Vorcaro. A informação de que Moraes teria pressionado o Banco Central já circulava, mas os órgãos envolvidos, ainda que em off, como é prática comum, que cobrem poder, especialmente em Brasília, sempre negaram categoricamente tal pressão. Do contrário, teriam levado o caso ao presidente da República e à PGR. Vem cá. Como é que você é um jornalista que quer ser levado a sério e quer vender uma história que não? Os tecnocratas do Banco Central, se eles realmente tivessem visto tudo isso, eles iriam denunciar Dom Pedro III para o Lula e para o Paulo Gonet. Em que país essa turma vive para achar que existe alguma chance de Dom Pedro III ser denunciado por Lula ou para PGR? É sério mesmo, bicho? Assim, é aquela típica matéria que o cara vai colocando algumas coisas no texto que você vê que, bicho, tem segundas intenções, porque é uma mentira. A gente sabe que isso não vai acontecer. Ninguém é louco de denunciar esse cara pra nada. Você denuncia no dia você tá preso. Olha o talha-ferro. Será que a turma já esqueceu o talha-ferro? Já esqueceram o talha-ferro? E o talha-ferro, ele não foi alvo por fake news. Ele foi alvo por vazamento de informações. Mas segundo o Gribel, não. Se tivesse algo errado, os tecnocratas do Banco Central iriam denunciar. Ia. E assim, igual o talha-ferro fez. De um jeito ou de outro, o contrato da esposa de Dom Pedro III, como revelou o Globo, só confirma a urgência de um código de ética. Ao fim e ao cabo, o episódio expõe a fragilidade no sistema de freios e contrapesos. A possibilidade de decisão judicial reverter de ofício o trabalho de fiscalização do Banco Central pode minar a credibilidade da autoridade monetária, com impactos imprevisíveis no longo prazo sobre a solidez do sistema financeiro. Só para falar ainda da questão desse código de ética, como diz o Brau, tem gente achando que esse código de conduta resolve alguma coisa, O Vinícius diz, advogado criminalista explica que no Brasil o juiz não participa da elaboração de provas e que por isso Toffoli jamais poderia ter marcado a cariação como fez no caso do banco, ainda mais considerando que o processo está no início. Só para reafirmar o que já todo mundo está dizendo. Jamais o juiz, jamais num momento como esse, e jamais uma acariação, que é um artigo do pacote anticrime que diz que nós adotamos o sistema acusatório. O que quer dizer isso? Nosso sistema, o juiz não participa da produção da prova, ele é mero espectador. Quem participa da prova, quem produz prova, quem discute a prova, são as partes. Há uma exceção que o próprio Supremo admite, que é uma participação suplementar do juiz, mas que é na fase da ação penal, lá já próximo de um julgamento final da causa, ele pode eventualmente suprir alguma falha, alguma desinformação pedindo uma complementação de prova. Agora, voltamos para o caso.
Nós estamos num caso que acabou de começar. Começou ontem, né? Como metaforicamente, ele começou ontem, né? Houve prisão, houve revogação de prisão, mas é um início de investigação. Ninguém foi ouvido. Não há produção de prova testemunhal, de prova pericial. Portanto, há muita coisa ainda para ser feita. Então, a primeira coisa que chama atenção é como é que numa situação como essa, o juiz, que não é o destinatário da investigação, é importante que se diga. Quem é o destinatário de uma investigação? Nós estamos na fase de investigação. Nós não estamos na fase de processo judicial. É uma investigação, é uma apuração. A quem se destina uma apuração, uma investigação? Ao Ministério Público. Por quê? Porque é o Ministério Público que tomará a decisão de abrir ou não abrir processo criminal contra os responsáveis pelos crimes ou não. Portanto, é a ele que se dirige a investigação e é ele, portanto, o protagonista, ele quem decide, é ele quem toma a iniciativa de pedir ou não pedir determinada prova. Jamais o juiz, jamais num momento como esse e jamais uma acareação, que é uma medida que visa resolver conflitos entre testemunhos que ainda não foram prestados. Não existe acareação entre outros elementos. Desculpe. Não tem problema. É excelente você ter feito esse contexto, Fábio, porque você está trazendo aqui qual é o fundamento jurídico para questionar o ministro Dias Toffoli, né? Não é uma coisa aqui que a gente está dizendo, peraí, mas você não gosta do ministro, então ele não pode fazer isso. Não, você está nos trazendo aqui o fundamento jurídico para entender qual é o processo correto disso tudo. Boa. Mas vamos voltar a falar ainda da careação, né? Mas da questão do Banco Central. Ontem. Reversão da liquidação do Master não salvaria banco e traria insegurança ao sistema. Aí já estão nessa. Não adianta, porque não vai salvar o banco, não vai aquilo outro. A turma tá discutindo, assim, de forma séria o assunto, né? Aí eu fui ler essa matéria até o fim. Aí é mais uma matéria que você fica assim, bicho, tu quer defender teu ponto? Defende. Mas seja honesto. Porque quando tu usa de desonestidade, aí eu, pelo menos, fico achando que tu tá de safadeza também. Eu vou lendo a matéria e ela termina assim, ó. Em última análise, a reversão da liquidação imporia desconfianças sobre o próprio sistema financeiro brasileiro à luz dos reguladores internacionais, afirma uma pessoa que já foi ligada ao Banco Central e que também prefere manter o anonimato. Ninguém quer falar, né? Colocar o nome nessas horas. Ela lembra que o Brasil acaba de ser avaliado pelo Comitê de Basileia como uma espécie de banco central dos bancos centrais. O Brasil, essa loucura que é o Brasil, que a lei não serve para nada, né? Esse caos jurídico que nós vivemos, enfim, esse caos político, todo esse aparato maluco que é o Brasil de Lula, foi classificado o Banco Central do Banco. Assim, nada do Brasil presta. O Banco Central presta. Nada presta. Todas as instituições do Brasil não são exemplo para ninguém, mas o Banco Central é. Cuja missão é fortalecer a solidez dos sistemas financeiros, estabelecer padrões de boas práticas e discutir aprimoramentos. Para isso aí eu preciso da Basileia, né? Tudo mais. Eu fico pensando, né? Fazer, o Brasil é o Banco Central, é missão, estabelecer padrões de boas práticas. E fica parecendo até que o Brasil é um laboratório, né? Por isso que eles devem estar testando o Drex aqui no Brasil, nessas iniciativas todas, para ver se pode controlar todo mundo. E aí eu tinha visto isso daqui, né? O diretório do Estadão foi uma coisa que eu vi. Esse tweet do Renato, ele resume muito. É mais uma matéria também falando sobre a possibilidade de reversão na liquidação do Master, que assusta o setor financeiro. O setor financeiro não fica assustado quando o Clezão é morto na cadeia, quando o Felipe Martins é preso sem provas, quando empresários são alvos, né, de busca e apreensão, quando Talhaferro denuncia, né, uma coisa gravíssima e se torna alvo, né? O setor financeiro não se assusta com nada disso. Nada disso. Nada. Mas agora eles estão assustados. A Renato fala assim, né? Até aqui, decisões excepcionais e soluções improvisadas nunca foram um problema. Prisões políticas, perseguições e atropelos institucionais não tiraram a Faria Lima do sério nem por um minuto.
O incômodo começa quando a decisão passa a mexer com interesses do próprio topo. Aí o tom muda. O que era tratado com naturalidade vira preocupação pública. Quando o risco chega perto da elite financeira, a reação ganha nome e aí passa a ser chamada de crise institucional. E agora nós chegaremos na teoria maluca. E se não for mocinho versus vilão? E sim, todo mundo vilão. Vilão versus vilão. Vilão versus vilão. E no final, não dá pra colocar a mão no fogo por ninguém. Diante de ouvir essas notícias, né? E eu fiquei muito martelando na cabeça, sabe? Muita gente que não liga pra porcaria nenhuma. Muito interessada nessa questão se vai ou não vai anular. E quando eu vejo lá a Mônica Bergamo falando, né, que olha, a Faria Lima não tá preocupada com sem cabelos, mas vai fazer pressão para que o caso não termine em pizza. Aí você fala assim, cara, mas como assim? A Faria Lima fazendo pressão direta no Supremo? A Mônica Bergamo falando isso. Você tá falando claramente que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele é suscetível à pressão de banqueiros? Aí eu fui conversar com gente que é da área, né? Que é realmente do mercado financeiro. Conversei com algumas pessoas. E aí elas, mais de uma me passou essa mesma visão. Que não é a visão que tá na caixinha. Não tá no dia a dia do mainstream da imprensa. E aí eu peguei o que eles me falaram, né? Eu sabia que eu ia conseguir replicar com todos os pormenores. Porque eles entraram em algumas questões técnicas que tá até aqui nesse apontamento. Eu falei, bicho, eu vou só perguntar pro ChatGPT pra organizar. E achei que já tá o suficiente. Teve algum desses aqui que eles entraram, assim, e foram explicando, aí foram dando exemplos, né, de coisa, até que a gente comentou. Quando a gente chega lá, até explica um pouco mais. Mas eu perguntei assim pro ChatGPT, né? Ô, irmãozinho, analisando da forma mais fria possível e longe da narrativa da grande imprensa, quando olhamos para o caso do Banco Master e sua liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central, será que essa decisão não é questionável em partes? Em partes. Eu pergunto porque eu ouvi de uma pessoa com longa vivência no mundo financeiro que era muito provável que alguns setores do Banco Master fossem bons e superavitários e que poderia se preservar algumas operações e vender para outros bancos, de modo até mesmo usar o valor de venda dessas operações para reduzir o valor gasto com o FGC. Sabe? Não, tem aqui alguns setores do banco. Por exemplo, não tem um setor do CDB? É um. Mas você não tem lá a questão do crédito cesta? Você não tem lá linha de financiamento para, às vezes, funcionário público? Você tem um monte de coisa. Às vezes, alguns setores do banco dão lucro, outros não dão. Não tem nada ali que dá para aproveitar. Tudo era podre no banco, do início até o fim. Aí o ChatGPT me diz, né? Aqui vai análise fria, técnica e estruturalmente crítica no caso do Master e na decisão do Banco Central de decretar liquidação extrajudicial, levando em conta fatos públicos, normas regulatórias e os debates em cursos, incluindo questionamentos formais com o TCU. O que efetivamente aconteceu? O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master em 18 de novembro, alegando grave crise de liquidez, comprometimento econômico-financeiro e graves violações às normas do sistema financeiro nacional. A medida foi tomada menos de um dia depois de surgir uma proposta de compra pela holding Grupo Fictor, que até então poderia ter sido uma alternativa de saída. Não deu com o BRB, porque tinha ali o Banco Fictor. E uma compra como essa passa também por uma decisão do Banco Central. E aí o Fictor tem que apresentar, obviamente, toda a sua documentação, números, para mostrar que é um grupo sério que realmente tem, né, um processo estruturado para conseguir tirar algumas coisas do papel. Sabe que não é uma compra de fachada. Porque o caso do BRB é a prova disso, né? A partir do momento que o BRB quer comprar, precisa do aval do Banco Central. O Banco Central também poderia analisar isso. Seria algum outro tipo de saída, para não ter que decretar a liquidação como um todo. Investigações criminais da Polícia Federal, a Compliance Zero, né, miravam fraudes bilionárias envolvendo instrumentos financeiros vendidos pelo banco e o controlador foi preso. 2. O arcabouço regulatório e a rigorosidade da liquidação. Liquidação extrajudicial é a medida extrema no sistema financeiro nacional. A liquidação que o BC usa é o estágio mais duro disponível fora da falência judicial previsto na lei blá 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 blá, enfim. E você tem alternativas menos drásticas, como o regime de administração especial temporária, esse RAET. E aí me explicaram sobre isso
Mas eu não vou me aventurar em tentar explicar essas medidas, né? Eu vou só me ater ao que o ChatGPT está falando. Internalização de um plano de recuperação ou mesmo uma mudança de controle. São coisas previstas pela lei e normalmente exploradas antes de chegar à liquidação. Então, assim, dá para escalar a coisa. Houve outras saídas viáveis? Um ponto central da crítica. E aqui que está a questão mais relevante para uma análise fria. Sim, havia proposta formal de compra do banco por entidade privada, o grupo Fictor, com aporte de capital, mudança de controle, uma solução interna no de mercado, justificada por parte do mercado como alternativa à liquidação. E até coloca ali como fonte uma notícia da CNN. Acordo com o BRB e negociações anteriores. Né? Também existe alternativa anterior de negociação envolvendo o BRB, com risco sistêmico mencionado, mas que acabou não se concretizando. Mas o Banco Central disse publicamente que a deterioração foi tão intensa e as violações às normas tão graves que isso teria, né, esgotado opções. Foi o que o Banco Central disse. Bota a mão no fogo. E se for 2 vilões? E se os 2 estiverem errados? Porque o que Daniel Vorcaro tentou fazer, o Banco Master tentou fazer com o BRB, os 12 bi, tá? É fato concreto. Fato concreto. Mas isso torna realmente tudo, né? Foi tão deteriorado a ponto que não tem volta? Sei. Não sei. Eu não sei. Eu não estou lá no Banco Central. Esse ponto é exatamente o que está sendo questionado no TCU, que exige explanação formal sobre alternativas menos gravosas analisadas antes da liquidação. Questões críticas e questionáveis na decisão. Tempo e sequência de eventos. Enfim, a liquidação foi decretada rapidamente após surgirem sinais de solução de mercado, o que gerou críticas que talvez o BC teria antecipado o uso da liquidação sem explorar mais intensamente uma venda controlada, o que poderia preservar partes do negócio e preservar valor, reduzindo pressão sobre o FGC. O tempo de decisão, menos de um dia após da proposta formal, pode indicar falta de espaço para negociações profundas ou atuação reativa em vez de preventiva. Isso é exatamente o que o TCU está questionando. Se houve análise formal de alternativas de mercado e por que foram descartadas se existiam propostas de compra. Impacto sobre o FGC e incentivo moral. O Banco Master tinha proporção muito alta de exposição ao FGC, com volume de CDBs superiores à metade da liquidez do fundo. Isso criou um risco sistêmico enorme e complexidade adicional. Críticos argumentam que a liquidação socializa prejuízos, porque o FGC é financiado basicamente por todos os bancos, e que uma venda parcial ou separada de ativos poderia reduzir esse custo, especialmente em atividades em que eram viáveis e superavitárias. Se tivesse feito uma liquidação de outra forma, cara, vamos preservar o que está bom, vamos tentar aqui procurar um comprador vender para conseguir esse dinheiro a gente usa para bater do FGC, pagar os credores do banco, né, quem comprou os CDBs, mas isso não acabou não acontecendo. Era possível? Não era possível? Eu não sei. Essa é a batalha que está lá no judiciário agora. Essa é a batalha que está no judiciário. E aí? Foi uma decisão técnica? Se bem que tu que é técnico no Brasil, não diz nada também. Mas você percebe como a questão não é tão simples como também está sendo vendida na imprensa? A narrativa de que existiam setores do banco superavitários ou que poderiam ser isolados e vendidos não é implausível. Teoricamente, em processos de resolução bancária, classes de ativos ou unidades de negócios saudáveis podem ser separadas e vendidas, preservando o valor e mitigando custos para o sistema e o fundo garantidor. Pontos de dúvida técnica que são legítimos. Se isso foi de fato analisado com profundidade pelo Banco Central, em como isso foi analisado, quais seriam os valores reais de ativos isoláveis versus os passivos, se havia compradores sérios, com due diligence concluída, se um plano de segregação e venda conseguiria equilibrar a liquidez e as obrigações, é exatamente esse tipo de análise que o TCU quer ver formalizado e justificado. O papel da confiança e da liquidez do sistema. Do ponto de vista regulatório estrito, reguladores financeiros atuam visando a estabilidade e confiança no sistema. Uma incerteza pública sobre a saúde de uma instituição pode desencadear retirada de depósitos, reação de liquidez, risco sistêmico, especialmente instituições fortemente integradas ao mercado de crédito. Nesse contexto, agir rapidamente pode ser justificado como medida de contenção. Ainda assim, a rapidez pode ser interpretada como reação precipitada que suprimiu espaço de negociação de mercado ou ação necessária para evitar uma crise ainda maior se as suspeitas de fraude fossem confirmadas. Ambas são possibilidades plausíveis, mas precisam de transparência técnica, né, maior por parte do Banco Central. O Banco Central pode estar certo, mas talvez não seja tão certo. E aí? Quem que está certo nessa história? Eu vou colocar a mão no fogo pela turma do Lula, que o Lula colocou no Banco Central, os tecnocratas,
E eu vou colocar a mão pelo Paquito. Ô, Paquito, tu é bonito, mas tô fora, viu, irmão? Eu quero ver o circo pegando fogo. E depois eu pergunto pro ChatGPT, eu já sabia a resposta óbvia, alguma chance desse processo de liquidação ter ocorrido por pressões políticas? Pergunto, pois é notório que grandes banqueiros interferem diretamente na política brasileira. A Mônica Bergamo confirma isso. Essa é uma pergunta legítima e dá para respondê-la de forma fria, institucional e sem cair nem em teoria conspiratória, nem na ingenuidade regulatória. Vamos lá. Existe base estrutural para pressão política sob direção do Banco Central? Sim, existe base. Estruturalmente, existe espaço para influência, mas com limites. O que é que protege o Banco Central, né? Desde a Lei Complementar de 2021, o Banco Central tem autonomia formal. Mandatos fixos, não podem ser demitidos, né, pelo Presidente da República, decisões técnicas não passam pelo Executivo. Isso reduz interferência direta, mas não elimina a influência indireta. O que não protege totalmente? Primeiro, o Banco Central não é um órgão isolado do sistema financeiro. Os diretores vêm do próprio mercado financeiro. Os diretores, eles mantêm relações profissionais e reputacionais. O Banco Central responde politicamente ao Congresso, ao TCU e à opinião pública. E o sistema brasileiro, ele é altamente concentrado. 5 bancos dominam crédito. Não é trivial mandar no BC, mas o ambiente institucional é permeável a pressões difusas. Tome uma decisão ruim no Banco Central e quem sabe nunca mais você vai trabalhar em nenhum banco. A Febraban tá de olho em você, né? Um ex-funcionário do Banco Central não é um caixa do Bradesco que fez alguma coisa errada e agora não vai arrumar um emprego no Itaú. O buraco é mais embaixo. Então, assim, não existe Banco Central totalmente independente. Pressão indireta que sistêmica, aqui o cenário muda bastante. A hipótese mais plausível não é pressão política clássica, mas sim pressão sistêmica do próprio mercado financeiro, o ponto central, o FGC. O Banco Master cresceu agressivamente via CDBs com taxas muito acima do mercado, concentrou enorme volume garantido pelo FGC, passou a representar risco desproporcional ao fundo. Isso é um problema. O FGC não é estatal, mas é financiado pelos grandes bancos, seus custos são socializados no sistema, qualquer rombo grande afeta diretamente Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, etc. Será que Daniel Vorcaro tem amigos suficientes? Será que os inimigos do Daniel Vorcaro têm interesse em resolver a situação logo de uma vez por todas? Porque o processo fica aí rodando, às vezes não resolver nada. Quando um banco médio ameaça consumir parcela relevante do FGC, o sistema inteiro reage. Isso gera pressão técnica, pressão regulatória, pressão reputacional, pressão política indireta. Nada disso precisa ser ilegal para ser efetivo. Onde é que entra a política, então? A política entra não como ordem, mas como ambiente de incentivos. Incentivos do Banco Central, né? Evitar crise sistêmica, evitar desgaste institucional, evitar acusação futura de omissão, evitar que o FGC vire tema político exclusivo. Aí vem incentivo dos bancos, pra fazer uma pressãozinha. Não financiar indiretamente um concorrente agressivo, não premiar modelo de crescimento baseado em risco elevado. O Banco Master fez isso e depois se aparecer mais outro aventureiro, mais outro cowboy aí na Faria Lima. Não criar precedente de FGC como capital barato. Incentivo do Estado, né? Evitar manchete, corrida bancária, evitar CPI financeira, evitar instabilidade, ano politicamente sensível. Quase todos esses incentivos apontam na mesma direção. A decisão técnica se torna politicamente confortável. Isso não é conspiração, é economia política aplicada. E o ponto mais sensível e menos falado. Há um aspecto que incomoda o sistema financeiro tradicional. Bancos como o Master, eles quebram o cartel informal do custo do dinheiro, pagando muito mais por depósitos. Isso pressiona margens dos grandes bancos, força a competição por funding, expõe o quanto o sistema depende de assimetria regulatória e reputacional. Não é legal, mas é indesejável para incumbentes. Conclusão honesta e fria. Não há evidência sólida de interferência política direta para liquidar o Banco Master. A forte plausibilidade de pressão sistêmica indireta vindo, risco FGC, concentração bancária, aversão institucional a precedentes perigosos. A decisão pode ter sido legal e defensável, mas não necessariamente ótima do ponto de vista de preservação do valor. O
Banco Central fez pode ser legal, defensável, mas talvez não a melhor opção. E pessoas são passíveis. Então, assim, toda essa situação, eu só quero ver o circo pegar fogo. Porque no final do dia, é cobra comendo cobra. Não tem nenhum santinho nessa história. Não tem nenhum santo nessa história. Quem menos corre nesse grupo tá voando. Quem menos corre tá voando. E quando toda a imprensa se une numa preocupação, sabe, que você fez, e começa a usar assim, alguns argumentos amplamente falaciosos, tentando vender a ideia que o Banco Central é sempre um técnico, que não deixa se interferir por nada, que são décadas mostrando, né, a sua imparcialidade. Opa, pera aí, pô, a gente tá vendo quem são as pessoas que já ocuparam essas cadeiras. O escândalo do Banco Master é o retrato do Brasil. É um país onde as disputas se dão puramente pelo poder e pelo dinheiro. Ninguém tá preocupado com nada de verdade. Ninguém tá preocupado com o povo. Ninguém tá preocupado em resolver nada. Esse é o Banco Master. Nada. Ninguém quer resolver nada. Absolutamente nada. Esse é o Brasil. E besta em quem cai, quem compra, que existe aí, né, a defesa. É tipo aquele papo de defesa da democracia. O sistema financeiro tá em risco, tá em risco, tá mesmo. Tudo tá em risco, né? Tudo tá em risco nesse Brasil. Vamos ver pra onde é que vai. A gente tá diante de uma verdadeira disputa pelo poder. Da mesma forma que Daniel Vorcaro tem lá sua bancada no Congresso que o apoia, outros banqueiros também têm. Da mesma forma que Galípolo não chegou no Banco Central porque ele é um técnico maravilhoso, é a mesma forma que o Campos Neto também chegou. Não se engane. Não se engane. E tem uma coisa que os dossiês históricos que nós já fizemos deixaram claro, é que o Brasil vem sendo alvo de pressões do mercado financeiro, pelo menos desde a sua independência. Dá para colocar até antes. Como assim, Kim? Ô, gente, você lembra que o dinheiro lá para se tornar independente que o Brasil pagou para Portugal, o empréstimo foi pego aí com os Rothschild? Depois o que os Rothschild fizeram, teve de pressão para derrubar o Barão de Mauá, mudanças regulatórias, acho que é Landulfo Alves, aquela questão tarifária no Brasil, proteção, né? Tarifas na época que o Brasil tinha para derrubar a mercadoria inglesa entrar no Brasil, aí quebrou lá o início da indústria brasileira. Aí vem toda a turma da bucha também, o tempo todo ligado a banqueiros. Aí no século XX você teve lá o grande Walter Moreira Salles, banqueiro que viu seu branco crescer quando começou a ocupar posições dentro do Estado. Chegou a ser ministro da Fazenda, chegou a ser diplomata. Acabou com as minas de nióbio na sua mão. Olha o que a André Esteves está fazendo agora. Aí você quer me falar que o setor mais corrupto da história do Brasil, que é o setor financeiro, esse setor é técnico? Mas se o senhor for maluco de acreditar numa história dessa, não tem nenhum santo nessa história. Absolutamente nenhum santo. Eu quero que essa gente brigue, que é pra ver se no final do dia, pelo menos um dos lados percam. Porque antigamente tava todo mundo junto. Toda essa elite podre tava junta. Agora essa elite podre começou a brigar. Pronto, se um derrotar o outro, pelo menos a elite podre caiu pela metade. Reduziu a quantidade de inimigos que o Brasil tem. É cobra comendo cobra. E só se eu for louco pra colocar a mão no fogo por alguém aí. Com certeza amanhã falaremos de Banco Master, porque tem mais coisa pra gente falar. Tem muita coisa também que eu tava querendo falar que envolve o Master, mas sob outra ótica, que envolve eleições 2026, esquerda e direita. E dá dossiê, mas é assunto para outro dia. Por hoje eu fico por aqui. Vou mandar os vídeos que eu depei lá no canal do Telegram. Reflita sobre tudo que está acontecendo. Desconfie de tudo que a imprensa publica. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode estar membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpay.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!